Ontem a gente teve um tempo gostoso de pensar que os relacionamentos, eles nos levam ao comprometimento. E eu quero dizer para as mulheres deste ministério que eu estou comprometida com vocês. Com aquilo que Deus tem feito, mas com aquilo que Deus vai fazer. Hoje a gente vai falar um pouco, porque nós falamos a começar em mim. Quando falamos da palavra dos talentos, nós falamos que Deus vai desenvolver coisas novas a partir daquilo que nós já temos, daquilo que nós já somos. Daquele conteúdo, do referencial que a gente nem pediu para ter. Eu queria ser mais alta, mas eu sou da altura que eu sou. Eu queria isso, eu queria aquilo, mas Deus vai usar aquilo que eu já sou. A partir de mim, Ele vai começar a fazer esses relacionamentos, essas relações tão importantes. À tarde a gente falou sobre o exemplo de Priscila e do comprometimento que ela e o seu marido tiveram nos relacionamentos com Paulo, com Apolo, mas a partir deles, quantas igrejas nasceram e foram fortalecidas. E aí em Romanos a gente vê o carinho de Paulo falando dessa mulher. Em 2 Timóteo, ele inclusive, as versões vêm trazendo não Áquila e Priscila, mas Priscila e Áquila. Porque acho que Paulo estava num momento assim mais carente, e ele lembrava da sopinha que ela tinha feito, do chazinho que Priscila servia para ele. A gente falou de comprometimento, porque relacionamento traz comprometimento. Não tem como você se relacionar e não trazer. E quando você traz para casa, você traz para a sua intimidade. A gente falou, olha, Priscila no momento em que Paulo foi morar lá na casa dela, já não podia usar mais camisola transparente, tinha que dormir de moletom todo dia, porque se ela fosse buscar água, Paulo estava lá na cozinha, estudando. Se ela fosse fazer outra coisa, estava lá Paulo lendo alguma coisa, ela não podia. Por quê? Quando a gente traz para a nossa vida, a gente se compromete com essas pessoas. E nós falamos, a gente ouviu tanta coisa bonita ontem, tão necessária, para revisar o nosso coração, sobre perdão, a necessidade da gente morrer para a nossa vontade, de que quando a gente é maduro, a gente cede. Eu e o Fernando, a gente está numa madureza total. Eu estou cedendo o tempo todo, ele também está cedendo. Amor, quem vai apagar a luz? Eu estou cedendo aqui já. Não aguento levantar. Ele falou, eu também não estou aguentando levantar. É melhor a gente dormir com a luz acesa, porque a gente já cedeu. Um cedeu para o outro. É um cansaço total. A gente está cedendo. Mas eu achei muito legal de que quem é mais maduro cede primeiro. Eu acho que eu estou maduro, o Fernando também está maduro, está cedendo. Essa semana é uma semana importante para nós, porque a gente vai escolher o piso do apartamento. E eu já estou orando, Senhor, traz uma unção aqui de cedição para Ele, porque eu não vou ceder, que quem cuida da cozinha sou eu. Fosse outro tempo, eu até podia dizer assim, então, eu que cozinho, eu que lavo, eu que isso na cozinha. Mas tem uns 2 anos, assim, uns 2 anos e 3 anos, vamos dizer, né? Que o Fernando anda lavando louça, que é uma coisa nova para ele. Assim, né? No ministério dele, ele começou a lavar a louça. E aquela coisa, né, gente? Marido, quando lava a louça, você tem que reconhecer. Quando ele lava a louça, a primeira coisa que ele me espera é que eu chegue em casa e já fale, nossa amor, obrigada, você lavou a louça. E às vezes eu esqueço, eu vejo a louça lá e falo, nossa, tem que agradecer que ele lavou a louça. Mas eu começo a fazer outra coisa, já começo a fazer o almoço, aí ele vem e ele me lembra, você viu que eu lavei a louça? Claro que dentro do meu coração eu peço, pois então, eu lavei tantos anos, mas eu nunca falei essa frase. Você viu que eu lavei a louça, que eu estendi a roupa, que eu recolhi isso, que eu fiz aquilo. Mas está uma coisa boa. Essa semana a gente vai escolher o piso do apartamento. E as pessoas falam, não, conforme o casamento vai passando o tempo, as pessoas ficam com um gosto parecido. A gente não, está ficando com um gosto mais definido ainda. Ele gosta de uma coisa, eu gosto da outra. E tem outra, eu tenho Pinterest, ele não tem Pinterest. Eu pesquiso
pesquiso, eu faço um trabalho científico, que vocês viram que esse monte de curso que eu faço me leva a estudar. O piso combina com isso, com a porta de não sei o quê, e o Fernando não. E aí me aparece com umas girassol, assim, falei, não vai dar. Então essa semana a gente precisa de muita oração. Então tudo que eu ouvi ontem, eu vou precisar aplicar, né? Ele tem lavado louça, porque às vezes eu pinto a unha, eu fiz francesinha, gente. E a minha unha é pequenininha, então é uma francesinha mesmo, de 7 anos. Não é uma Brigitte Bardot, mas eles cobram como se eu tivesse pintado uma Brigitte Bardot aqui, uma francesona, né? Mas enfim, aí quando eu pinto a unha, eu já mostro para ele. Porque o dia que você pinta a unha, rapazes, mesmo que você ponha a luva, estraga a unha. Então, nesse dia, o Fernando tem que lavar a louça para mim. Mas é isso que vai acontecendo nos relacionamentos. A gente vai aprendendo a se relacionar, a gente vai morrendo, como a gente ouviu aqui ontem. Nós tivemos tantas oficinas, nós tivemos tantos momentos gostosos. A gente riu muito, muito, gente. A gente chorou também. E hoje nós vamos falar para as mulheres principalmente, mas sem querer trazer o Pepeu Gomes para cá. Você, homem, também está convidado a participar desse momento. Pepeu, porque ele fala do homem, né? Sendo homem, masculino, feminino. Não, venha do jeito que você está, esteja aqui presente agora e participa desse momento. Uma das coisas muito valiosas é que, como mulheres, Deus vai fazer algumas coisas a partir de nós. A partir de nós, juntas, comprometidas umas com as outras, diferentes em idade, em origem, em referência mesmo, mas Deus vai fazer coisas novas a partir de nós, a partir de vocês, mulheres da Iba Viva. Esses momentos coletivos são os momentos em que Deus fala no coletivo. Então, se você está aqui agora, foca em mim. Foca. Tá? Foca. Não se distraia. Meninas, rapazes, não fica pensando se você vai comprar picanha, se passa na Maria, se vai no Infanger. Concentra. Depois que você sair daqui, você resolve. Está caro nos 2 lugares. É só uma questão de gosto. Qualquer coisa você vai para Jundiaí, no Calimera, e vai comprar. Por que eu estou falando de focar? Porque os momentos coletivos, eles não são momentos apenas para a gente ter essa coisa boa de se encontrar e se abraçar, e estar juntos, e ouvir juntos. Mas é um momento em que Deus coloca sonhos para o coletivo. Sonhos para o coletivo. Ontem eu ouvi a Mônica falando ao finalzinho do nosso dia que vocês vão ter um retiro ano que vem nesse período. E a mulherada já ficou feliz, porque em retiro a gente pode estender durante a noite essa coisa boa do encontro de mulheres. Aí desfile de pijama, aí é fofoca. E a mulherada, gente, a mulherada dessa igreja tem uma criatividade. Eu não perco o sorteio por nada. Não é nem porque eu estava esperando ganhar os cookies, não. Eu estava esperando, mas enfim. Eu estava precisando de todos os prêmios que elas tinham lá. Era massagem, era tratamento de pele. Eu estou precisando de tudo. Mas eu ganhei os cookies e eu fiquei muito feliz. Mas eu me divirto de ver a criatividade que elas têm. Esse coletivo de estar juntas, de pensar juntas, é fundamental para a Igreja de Jesus. Hoje nós estamos vivendo um momento na Igreja de Jesus, no nosso país, mas não só no nosso país, como a gente tem filho que mora em tal lugar, filho que mora em tal lugar, a gente também vai ouvindo as necessidades desses outros países, e temos irmãos e pessoas com as quais a gente trabalha em outros países, e a gente vai ouvindo. Então, é um momento que a igreja tem precisado desse coletivo. É estranho porque o termo igreja é chamados para fora, já começa aí. Se você é chamado, o verbo parece que é para cá, mas você é chamado para lá.
Isso é meio uma coisa que a gente precisa entender. E hoje, o que Deus está falando conosco, mulheres, é que Ele vai começar coisas a partir de nós, a começar em nós, mulheres, no coletivo. E é uma coisa difícil quando a gente fala de coletivo, porque a gente fica pensando sobre como é que a gente chega num ponto. No momento em que o Brasil, e a gente vai, no momento em que o Brasil está nessa polarização, como que a gente vai fazer, como que vai resolver a igreja? Você não vai. Essa situação toda não se resolve com você chegar num discurso que todo mundo concorde, porque não vai concordar. Você sabe como que a gente vai resolver? A gente vai ter que abrir a Bíblia. Não é que vai ter que abrir a Bíblia, eu vou ter que abrir a Bíblia agora para poder chegar no texto que eu quero trazer para vocês. Porque o tema de hoje, meninas, rapazes também, é o que Deus vai fazer a começar em nós. Vai começar em nós nessa igreja. O Evangelho de João, a partir do capítulo 13, você começa lá no capítulo, na verdade o Evangelho todo, né? Mas se você começa no capítulo 13, você não consegue parar, porque parece que o 13 emenda no 14, que emenda no 15, 16, 17, 18, vai. Difícil trabalhar nesses textos, porque eles são tão profundos e tão misteriosos. Tem umas coisas assim que virava Agatha Christie aqui, né? Porque você fala, dá um romance esse negócio. A gente vai descobrindo algumas coisas. Mas Deus vai começar coisas novas a partir de nós. Eu falei do Congresso de Mulheres, do próximo retiro de mulheres, mas não é esse tipo de sonho que Deus vai colocar a começar em vocês, meninas. Porque o retiro, vocês dão conta, quem já organizou um congresso, 2, 3, 4, organiza retiro, porque vocês também já organizaram anteriormente. Não é isso. Deus vai colocar sonhos para o coletivo. Mas Ele só vai colocar sonhos para essa igreja quando nós estivermos como igreja reunidos nesse coletivo. Nosso coração todo ligado, vivendo a mesma verdade. O Evangelho de João, no capítulo 15, tem esse versículo que é fantástico. Capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Parece coisa de Aladim, né? De lâmpada de Aladim. Faz os seus pedidos, queijo, queijo, queijo. Não. Esse versículo é muito poderoso. Leva tempo para a gente assimilar isso. Se vocês permanecerem, não é nem estiverem, é permanecer em mim. Não é ir, voltar, é permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É quando a gente está tão dentro de Jesus e Ele dentro da gente, que a gente já não sabe mais se é a gente que está pensando aquilo, ou se é o Senhor que está pensando aquilo na gente, e fica tudo muito misturado. Isso leva tempo para acontecer no nosso coração. Porque a nossa vontade está o tempo todo precisando morrer, ela não morre. E às vezes ela volta que nem zumbi, aqueles filmes de zumbi que parece lá, é a nossa vontade voltando, precisando morrer, mas não morre. Mas Deus vai colocar sonhos para essas mulheres. Talvez o sonho vai partir de uma, de duas, mas esse sonho vai chegar para todas. E todas vão concordar com esse sonho, com esse plano, com essa coisa. E o pastor Caleb, não é? Veio aqui na hora da oração, e eu gostei muito desse momento de oração. Porque o momento de oração é um momento muito especial, onde Deus coloca a visão dele, os sonhos, cura, tanta coisa acontece com a oração. Mas a gente precisa fazer isso, permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. É mais do que saber a Bíblia.
É mais do que ler a Bíblia 5 vezes, 7 vezes. É fazer a Bíblia fazer parte do que você pensa. Fazer parte das suas decisões. Fazer parte dos seus sonhos, dos seus planos. A gente recentemente voltou da África. Nós fomos para um projeto. Um dos nossos trabalhos no Ministério Razão para Viver tem sido um trabalho com o ensino de um material que se chama Examinando as Escrituras. É um material que é o legado do Dr. Swindoll, do Charles Swindoll, que é o fundador do ministério. E ele deixou esse legado para que os pastores, os líderes aprendessem, porque muita gente perguntava para ele, como é que você prepara as suas mensagens? Ele é um pregador muito famoso, um autor de livros muito famoso. Ele é uma pessoa muito idosa, ele continua lúcido e é incrível. Qualquer coisa que aquele homem vai falar, a gente fica bobo de pensar que assim, meu Deus do céu, já dá uma mensagem aqui. Porque ele é uma pessoa com o coração dedicado ao Senhor. Esse versículo é um versículo que já está dentro dele. E ele criou esse material e nós fomos para a África para trabalhar com esse material em Angola, em Moçambique. Mas esse sonho tinha nascido no nosso coração há uns 4 anos atrás, quando começou a pandemia. E aí começou a pandemia, a gente não sabia como é que ia. Depois passou a pandemia e a gente retomou esse sonho. E era um sonho de ir para lá para ensinar esses pastores. E a gente começou a orar por isso. Eu comecei a orar por isso e falei, Senhor, quando chegou o ano passado, nós falamos, nós vamos. Mas o Senhor não tinha ainda confirmado que era para ir no ano passado. E aí o Fernando falou, não, nós vamos o ano que vem. E aí começamos a nos preparar para isso. Mas precisávamos arrumar uma série de coisas. Não só preparar aqui, mas preparar lá também. Como é que nós vamos chegar lá? Com quem? Para quem? Para quê? E Deus estava preparando todas essas coisas. E o sonho estava crescendo. E o sonho tinha que passar para outras pessoas, porque não podia ser só meu, nem só do Fernando. Tinha que ser da nossa equipe no RPV. Tinha que ser da nossa diretoria. Então tinha que incluir outros pastores. Tinha que incluir outras pessoas, porque a gente precisava de doação. O pessoal pensa que a gente nada em dólar. Vai nessa. A gente tem que trabalhar, tem que pedir doação, tem que trabalhar com isso. Mas esse sonho estava no nosso coração. Deus ia usar os recursos que nós tínhamos. E eu já comecei dentro de casa, Senhor, o Senhor quer que venda isso? O Senhor quer que venda o sofá? Quer que venda o quê? Se essa televisão está precisando é doar, porque vender, nem doar, porque a gente não fica doando coisa que não serve, né, para os outros. A gente tem que doar coisa boa. E eu comecei a fazer isso. Deus colocou esse sonho. Eu falei para o Fernando, tem que começar em nós. Se a gente vai buscar recurso, tem que começar em nós. A gente tem que ser o primeiro a doar. E eu tenho falado isso para a nossa equipe no RPV. Ninguém vai fazer uma doação para o nosso ministério sem que antes nós mesmos tenhamos feito. Porque se eu tenho que participar do sonho, não é o outro que tem que bancar o meu sonho. Eu tenho que fazer isso. E a gente começou. E aí eu lembrei que eu tinha umas joias que eu não usava. Tinham sido de herança da minha sogra. Ela que botou essas vaidades todas, de brinco, de coisinha. Eu adoro essas coisas agora. Mas eu não era assim. O importante era que emoções eu vivi. Eu mal secava o cabelo, né? Quando eu queria só gastar meu tempo na felicidade. Mas agora eu gasto um pouco mais de tempo. Estou precisando de gastar até mais. Mas enfim. Eu comecei, lembrei das joias. Aí eu falei para o Fernando, lembrei daquela joia. Chegou o momento da gente vender. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo dela, porque ela falou, não foi para isso que eu te dei. Mas eu falei, eu não estou usando, eu não vou usar, é difícil usar, então nós vamos vender. E eu fui caçar onde vender joia. E claro, eu sabia que não ia alcançar o valor que elas tinham, nem o valor afetivo, muito menos, enfim. E nós fomos e começamos. E começamos a vender a partir dali. Eu comecei a juntar coisa para vender. Mas quando eu comecei a juntar coisa para vender e fazer um bazar, aconteceu o desastre lá no sul. E eu falei,
não é o momento da gente vender nada. A gente vai ter que doar. A gente vai ter que doar, a gente vai ter que ajudar lá. E eu falava para o Senhor, a gente tem que ajudar lá, Senhor, mas a viagem está chegando e eu preciso dos recursos. O que o Senhor vai fazer? O Senhor quer que eu faça o quê? O que a gente vai fazer? E nós começamos a orar. E o Fernando falou, não tem problema, qualquer coisa eu peço um empréstimo. E a gente vai pagar as passagens, porque tem passagem e hospedagem. Porque as pessoas de lá não tinham condição de nos hospedar. A gente tinha que ajudá-los. Levar todo o material. E era muito caro. E além do material do curso, nós queríamos juntar livros de teologia, porque o seminário de lá não tinha biblioteca. Então nós queríamos levar computador para aquele seminário, queríamos levar livros de teologia e começamos a fazer campanha nesse sentido. Eu estou falando disso porque quando Deus nos dá um sonho, Ele nos compromete com esse sonho. Esse momento coletivo aqui, você não pode dividir o seu coração com nada mais. O seu coração, quando vem para esses momentos coletivos, precisa estar atento à voz do Espírito. Meninas do Ministério de Mulheres da Ibaviva, Deus vai colocar um sonho. Não é um sonho que você domina, que você determina, é o sonho de Deus para você. Relacionamentos que você não escolheu ter, mas Ele vai te dar. Pessoas que você não escolheria, mas Ele vai colocar na sua vida. Vai colocar na vida de vocês. Eu lembro quando eu era bem menina, e eu lia as revistas da Igreja Metodista. Nós éramos batistas, mas a minha mãe assinava a revista da União Feminina lá das metodistas. E os metodistas sempre foram pessoas muito ativas na área social. E eu me inspirava naquilo. E eu achava lindo aquelas fotos na visão missionária, porque tinha aquela visão, aquelas fotos que tinha gente, umas mulheres bem curvadinhas já, com os cabelinhos brancos e tal. E tinha umas mulheres mais novas. E também tinha umas moças na foto. E eu achava lindo aquilo. Aquela mistura de mulher envolvida nas coisas que iam fazer. Deus não está chamando o Ministério de Mulheres para ser um grupo, um clube. Vocês estão sendo chamadas para fazer a obra de Deus, para fazer os sonhos de Deus. João capítulo 14, versículo 15 e 17, ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse sonho é um sonho que vem pelo Espírito. Eu preciso de um lencinho que está na minha bolsa, amor. Que eu já estou aqui chorando, né? Aí começa. Esse sonho que Deus vai pôr no coração de vocês, mulheres da Ibaviva, é um sonho que vem pelo Espírito. E é o Espírito Santo que traz a unidade na sua igreja. Não é você ter o discurso certo. É o Espírito Santo. Ele age na sua igreja e Ele faz essa unidade. Ai, obrigada, eu esqueci. Ele promove essa unidade. Ele dá o equilíbrio do sonho. Ele mobiliza esse sonho para você. E eu não garanto para você que não vai cair fogo, não. Eu tenho certeza que vai. Não precisa ficar assustada. Mas eu vim nessa igreja porque aqui é um pouco mais organizado. Ninguém... Fica preocupada com isso, não. Tira suas ideias. Abre seu coração para ouvir a voz do Espírito que fala à sua igreja. Meninas da Ibaviva, Deus vai dar um sonho coletivo para vocês. Que não é fazer o evento, porque isso vocês já fazem muito bem. Eu sempre falo isso para outras igrejas. Vocês precisam ir lá para aprender a fazer. Encontro, congresso, aquela mulherada lá pode dar curso.
O sonho que Deus vai dar é um sonho que vem pelo Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor fala, e quando Ele faz, Ele faz. Eu e o Fernando, a gente estava preparado para fazer um empréstimo, porque nós tínhamos que pagar as passagens nossas e da nossa equipe que ia. Nós íamos com mais 2 pessoas da equipe, porque os outros 2 pastores, eles iam, as suas igrejas iam bancar os custos deles ali. Mas nós tínhamos que pagar as passagens, os vistos, porque para Moçambique, acho. O visto é mais caro do que ir para os Estados Unidos, para Moçambique. E nós tínhamos que pagar visto, nós tínhamos que pagar hotel, porque a gente não ia poder ficar na casa dos irmãos lá, porque são muito simples, pessoas que vivem com muita dificuldade. Para vocês terem ideia, não tem água encanada, as mulheres carregam água na cabeça, elas lavam a louça no quintal, em balde. Quando você chega na casa das pessoas, elas esquentam um pouquinho de água numa jarra e elas vão com uma bacia para você lavar sua mão na hora que você vai comer. Lindo, porque nos lembrou muito Jesus lavando os pés dos discípulos. Então a gente não podia chegar lá esperando que eles nos acolhessem, nós tínhamos que ir. E nós estávamos preparados, não, vamos fazer um empréstimo. O Fernando ainda tem crédito para fazer empréstimo, né? Vamos fazer um empréstimo, porque o que a gente levantou com campanha, porque a gente ficou fazendo essa campanha, mas não tinha muito tempo de fazer campanha, enfim. E nem as joias que eu vendi também não cobria tudo, porque não era também lá. Eu tenho que falar isso para minha sogra quando chegar no céu. Então, você podia ter melhorado o negócio. Eu já tenho que pensar agora o que eu vou vender para a próxima, mas enfim. Mas aí, no último momento do segundo tempo, Deus completou o recurso que a gente precisava. De uma pessoa que se comoveu com o nosso sonho. E a gente não conseguia se conter de alegria, de saber que quando Deus dá um sonho, Ele te capacita para realizar. Deus não está resolvendo o seu relacionamento só para você ficar felizinha com as suas amigas que você escolheu ter. Deus está resolvendo os seus relacionamentos, porque Ele vai te dar relacionamentos que você não escolheu, mas com os quais você vai se comprometer. Deus está resolvendo o seu casamento para que o seu lar possa ser um lugar de relacionamentos com quem vocês não escolheram se relacionar. Deus está resolvendo o seu relacionamento com a sua amiga, que vocês ficaram meio brigada, meio estranha assim. Não é só para vocês ficarem felizinha, porque isso aqui não é uma extensão do clube. Não é, isso aqui é a igreja de Jesus, onde os sonhos de Deus acontecem, onde o Espírito de Deus opera. E Ele resolve os nossos relacionamentos, porque Ele vai colocar relacionamentos novos para nós, sonhos novos para nós, desafios novos. Quando a gente vem para cá, a gente fica pensando nos meninos são os pastores, tá? A gente fica pensando nos meninos, e eu fico pensando, Deus, eu sei que essa igreja pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, o Senhor pode fazer tanta coisa, o Senhor já tem feito. Mas só pode fazer tanta coisa nova no meio dessa moçada. E eu sei que pode, porque a gente tem uma grande coleção de gente muito capacitada aqui. Gente que tem um currículo exemplar. Mas Deus não faz as coisas dele por causa do nosso currículo. Nosso currículo nos ajuda até a fazer certo algumas coisas. Mas Deus não usa o meu currículo, Ele usa o meu coração. A minha vontade morta, o espaço que sobra da vontade que morreu, para Ele pôr sonhos novos. E a gente foi para lá, e eu avisei o pessoal da equipe que estava indo, e os pastores. Eu falei, não se enganem de que a gente está indo lá para ser uma grande coisa. O nome do projeto se chama Compartilhar e Servir. Porque a gente não está indo para ensinar, a gente está indo para compartilhar.
E a gente chegou lá e dava até vergonha, porque os camaradas de lá, gente, eles são pobres, mas eles são brilhantes, eles são inteligentes e são bonitos. Se o povo daqui está lento, você tem que ir para Angola, você tem que ir para Moçambique casar lá, que os homens de lá não são lentos não. A Sandy foi comigo a Sandy estava aqui ontem. A Sandy foi comigo no mercado lá comprar. Enquanto eu estava no mercado com ela, os caras vinham em cima e falavam: olha moça, eu vi você de longe, você é muito bonita, eu estou interessada em você, pode me passar seu telefone? Eu falei: Jesus, dá essa unção no Brasil, porque a parábola do talento parece que ficou lá. Talento, o pessoal é lento lá. E eu falava: Sandy, pelo amor de Jesus, se você não arruma compromisso com ninguém, que eu falei para sua mãe que eu te devolvia do jeito que eu peguei. E ela falou: pois é, mas vai que, né? Não, eu falei: não vai que nada, você vai e volta comigo, porque o plano era esse, compartilhar e servir. Gente brilhante. Os pastores falavam mais de, 3 línguas locais. Eles transitavam de uma língua para outra, ainda falavam inglês, falavam não sei o quê. E a nossa equipe se esmerando para falar o português correto, né? As pessoas são pobres, mas elas são brilhantes. Elas são pobres por uma questão social e a gente não vai entrar nisso. Deus não faz as coisas na sua igreja por causa do discurso que a gente estuda para ter. Ele faz por causa do seu espírito. Ele faz por causa do seu espírito. E lá em João 17, 21, esse versículo fala muito. Minha oração não é apenas por eles. É linda essa parte, quando Jesus está orando por nós. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus está resolvendo os nossos relacionamentos para que o mundo creia. Deus está resolvendo a união da sua igreja para que o mundo creia. E Ele não vai resolver essa polarização que a gente está falando com o discurso. Por mais que a gente explique que isso ou que aquilo, a polarização acaba quando o Espírito de Deus entra na sua igreja e Ele ocupa o lugar que Ele tem que ocupar. Meninas, o Espírito Santo está falando com vocês. Ele está dando um sonho coletivo. Ele vai construir coisas novas. Ele vai trazer relacionamentos para vocês que vocês não buscaram, que vocês nem queriam, mas vocês vão se comprometer. Vocês vão se entregar, vocês vão doar, vocês vão morrer, vocês vão deixar o Espírito Santo trazer esse sonho coletivo, que é mais do que organizar um evento, é construir alguma coisa que é coletiva e é alguma coisa nova. E esse sonho coletivo vai contaminar todo mundo vai querer fazer parte. Eu sinceramente não sei. Eu tenho uma lista que eu queria dar para o Espírito Santo. Senhor, eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo, elas podem fazer isso, mas o Espírito Santo não precisa da minha ajuda, porque Ele vai falar com vocês. Ele vai falar em vocês. E os relacionamentos que Ele vai trazer para vocês são relacionamentos para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Nós saímos de Angola e fomos para Moçambique. E nós saímos depois de Moçambique, nós saímos comprometidos com aqueles irmãos. Nós saímos comprometidos não apenas porque a gente vai ter que continuar doando, mas porque o nosso coração está comprometido com os sonhos que Deus tem para aqueles lugares, com as pessoas que Ele tem ali, com o que o Espírito Santo vai fazer por meio deles.
nós saímos comprometidos dali. Eu lembro que eu estava falando para o Fernando, a próxima vez que a gente vier, não sei o quê. Aí eu mesma falei, a próxima vez que a gente vier, já foi difícil vir dessa vez. Não só por causa do recurso, mas porque a gente já está... Eu sou 60 a mais, gente. Eu sou gata, assim, que você está vendo, mas eu sou 60 a mais. Você não tem 40 anos como você pensou. E os 60 a mais chega um ponto que, assim, final do dia é dor no espinhaço, vai, né? Aquela coisa. E eu estava falando, nem sei se é sonho de Deus a gente voltar. Mas a gente tem Guiné-Bissau, a gente tem Macau, a gente tem Portugal. Os países de fala portuguesa são nossa responsabilidade e nós queremos alcançar esses países da maneira que nós podemos. Não vamos transformar todo mundo, mas a gente vai compartilhar e servir. Essa é a nossa missão. Deus está trazendo sonhos novos, arrumando os relacionamentos nessa igreja para que o mundo creia, para que Vinhedo creia. Essa igreja vai ficar doida, fazer coisa nova. Não se preocupa não, que eu não vou fazer nenhum barulho aqui. Vocês viram que eu também não sou tão assim, né? Mas eu estou falando que quando o Espírito Santo faz a obra dele, ele faz a obra dele. É algo que a gente não dimensiona, que a gente não dirige. Essa missão de ir para a África foi um sonho que Deus realizou para nós. E vocês não fazem ideia de como a gente viajou. Vocês não fazem ideia do colchão onde eu dormi. Mas está valendo. Eu não estou falando isso para dizer, como eu sou sofredora por amor a Cristo. Não. Tem cabimento falar uma coisa disso. Sofredor é quem mora lá. E todo dia tem que lavar roupa, carregando água para fazer isso. Essas mulheres têm muito valor, não eu, não o meu currículo. Que nome você quer escrever no livro da vida? Você acha que o livro da vida vai ser uma chamada Maria Cristina, Maria das Dores, Maria Lúcia? A chamada do livro da vida não é essa. Senão vai levar a eternidade até chegar no seu nome. Se seu nome começa com Zélia, até chegar em você já 2 eternidades. O nome que a gente escreve no livro da vida é o nome que a gente fez com o nosso talento. Aquilo que a gente fez com aquilo que a gente recebeu. Seu nome vai ser compaixão. Seu nome vai ser generosidade. Seu nome vai ser bondade. Seu nome vai ser luz. Seu nome vai ser perdão. Porque essa é a história que você está escrevendo no livro da vida. Então, mulheres, Deus vai fazer coisas novas. Porque Ele vai fazer por meio do Espírito dEle. Todas as vezes que vocês estiverem juntas. Então, quando vocês estiverem juntas, não perde tempo pensando, faço picanha, não faço picanha. Se concentra. Ouve o que o Espírito está falando. Ouve o que Ele está falando. E Ele corrige o nosso coração. Essa semana eu estava com meu coração apertado. Eu falei, Senhor, o final de semana é muito importante. Tem muita coisa para ser feita. Corrige meu coração. Mas eu não estava conseguindo. O Espírito Santo nos corrige. E chegou um momento que eu falei, vamos fazer tal coisa. Fiz a libertação. Porque quando a gente está com o coração liberto, o nosso ouvido e a nossa mente está pronto para ouvir o que o Espírito está fazendo. Ele não ouve as minhas boas ideias. Deus não se compromete com as minhas boas ideias. Não é porque eu li Habermas, não é porque eu li Foucault, não é porque eu li Bauman, Amor líquido, sociedade líquida, comunidade líquida. Falei para o meu filho, parei de ler Bauman, porque estava aparecendo receita para você se preparar para a colonoscopia. Tudo é líquido. Não, chega, já li uns 5 livros, já cansei. Não precisa, eu preciso ler a palavra de Deus. Porque quando eu leio a palavra de Deus, essa unidade no Espírito, ela chega mais. Ela chega mais. O pessoal do louvor pode vir subindo.
para a gente poder cantar juntos. Então, meninas, Deus vai fazer coisas a partir de nós. E eu posso dizer para vocês, com certeza eu estou comprometida com isso que Deus vai fazer com vocês. Tá certo? Ainda tem um anel aqui, esse aqui não vale, que é bijuteria. Mas eu devo ter alguma coisa ainda aqui que ainda vende. Eu estou comprometida. Porque sabe o que mais, gente? Não é só seu sentimento que Deus vai comprometer. Ele vai comprometer seu bolso, sua casa, seu marido, seus filhos. Fica com medo não, porque Deus não faz coisa que você não está preparado para fazer. Mesmo quando a gente é lenta, Deus vai fazer quando nós estamos prontas. E os sonhos de Deus são maravilhosos. A gente voltou renovado de ver tanta gente linda lá, tantos testemunhos maravilhosos. O nosso coração está pronto. Eu não sei se ir para Guiné-Bissau é um sonho de Deus para nós. Talvez seja para vocês, meninas. Viagem missionária para Guiné-Bissau, para ministrar na vida daquelas mulheres. E todas as oficinas que a gente teve ontem, vocês realizarem lá, para aquelas mulheres, para aqueles homens. Que o Senhor, o Espírito Santo, continue falando a essa igreja, abrindo o coração de vocês, abrindo a visão dos sonhos que Ele tem para vocês. Ele está arrumando os relacionamentos para as coisas grandiosas que Ele ainda vai fazer por meio de vocês. A começar em mim, a começar em você, a começar em nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe.